tudo bem? Hoje eu quero trazer uma mensagem para você, uma mensagem muito especial da parte de Deus. Que Ele venha nos iluminar nesse momento. Eu gostaria de ler com você o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 22. Antes de falar sobre o texto, eu quero trazer a importância da união do povo de Deus. Hoje nós vivemos num contexto onde o povo de Deus, o povo que se encontra nas igrejas, está todo dividido. As pessoas se preocupam mais em defender as suas placas de igreja, os seus usos e costumes e os seus dogmas, do que procurar viver em união. E eu quero mostrar para você que esse é um dos motivos porque a igreja está tão fraca. A igreja hoje está causando tão pouca mudança na vida das pessoas. Era para ela causar muito mais efeito. Mas eu quero mostrar hoje para você por que a igreja não traz mais mudança como deveria, por que a igreja não alcança mais pessoas como deveria, por que a igreja não recebe avivamentos mais como deveria. Eu vou mostrar isso para você. Mateus capítulo 12, versículo 22 vai dizer assim: Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e o mudo falava e via. Então levaram um cego e mudo para Jesus e ele curou esse homem. No 23, e toda a multidão espantada dizia: Não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, preste bem atenção. Jesus expulsa um demônio, liberta aquela pessoa, aquele homem que tinha aquele espírito. E os fariseus, os religiosos da época, acusam Jesus de expulsar o demônio pelo nome do demônio. Então Jesus diz assim, no 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Preste bem atenção. Jesus ele fala no versículo 25: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado. O que é desolado? É destruído. Não tem forças, é vazio, é espalhado, é cheio de bagunça, não tem organização, é desolado. Você olha, você não vê nada, desolação. Toda casa é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou seja, não conseguirá ficar de pé. Todo reino dividido contra si mesmo não vai ficar de pé. E aí é onde eu quero trazer a explicação dessa mensagem. Nos dias de hoje, quanto nós estamos vendo, gente? Divisão entre as igrejas. É o irmão da Assembleia de Deus que não aceita o irmão da Batista. É o irmão da Batista que não aceita Deus é amor. É a Deus é amor que não aceita presbiteriano. É a presbiteriana que não aceita a igreja católica. É, a igreja católica é sim, igreja católica. E você sabe por que nós precisamos aprender a conviver uns com os outros? Eu quero dizer uma coisa para você. Conviver não é o mesmo que concordar com tudo. Andar em amor não significa concordar com todas as coisas. John Wesley dizia: como seria bom se nós pudéssemos caminhar junto, mesmo não concordando unanimemente com tudo que nós dissemos. As tradições cristãs de toda a história da igreja são formadas pela hermenêutica, pela exegese bíblica. Ou seja, o centro do entendimento das igrejas está igual para todas. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Isto é o padrão para qualquer igreja cristã. Agora, como uma igreja tem usos e costumes de uma maneira, a outra igreja acredita na predestinação, a outra igreja prega o batismo de crianças, a outra igreja ela prega que são 7 sacramentos. Gente, está na hora da gente acordar. Você sabe por quê? O mundanismo está vencendo, as ideologias estão vencendo.
As pessoas estão aí fora, as outras religiões estão crescendo. Coisas que você não via antes, você vê hoje com uma... É impressionante, com uma tranquilidade hoje. As pessoas, as obras das trevas, elas estão crescendo. E a igreja está brigando entre si, ao invés de se unir. Nós estamos vivendo um contexto de batalha espiritual. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos aguardando Jesus vir com a sua santa igreja para julgar os vivos e os mortos. E a igreja, que deveria estar unida, ela está toda fragmentada. Então a gente tem que parar com essa coisa de o irmão da Assembleia critica o irmão da Batista, o irmão da Batista critica o irmão da Deus é Amor, o da Deus é Amor critica da Luterana critica a Presbiteriana critica católico, católico critica a Universal. Gente, é possível caminhar, mesmo sem concordar com tudo. No essencial nós concordamos. Nós concordamos que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós concordamos que recebemos o Espírito Santo da promessa quando cremos. Nós concordamos e confessamos que há um só Deus. Nós concordamos e confessamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por que que nós estamos vivendo tão divididos? Aí a gente vai para aquele texto de 1 Coríntios ali, no capítulo 2, onde Paulo fala que uns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Cristo. Mas é Deus quem, pelo poder do Espírito Santo, que é plantado, e é Deus que dá o crescimento. Não adianta a gente ficar defendendo placa de igreja sem amor. Não adianta falar assim, é a minha igreja. Gente, a gente precisa andar mais unidos. O tempo que nós estamos vivendo, os irmãos precisam andar mais unidos, respeitando a tradição alheia. Nós não precisamos concordar com tudo. Se na minha igreja batiza criança, eu respeito na igreja que batiza só adulto. E a igreja que só batiza adulto deve respeitar a igreja que batiza crianças. A Igreja Católica Romana, ela tem a teologia dela desde sempre. Vamos respeitar, porque se a gente não andar juntos, a gente não conseguir andar juntos, nós não vamos permanecer de pé pelo que está por vir. Nós estamos voltando para o paganismo. Tudo que a igreja construiu em 2000 anos, o amor, a fraternidade, o perdão, o respeito, a família, tudo isso está se desintegrando porque nós estamos vivendo uma nova era, gente, vocês não estão entendendo. Daqui a pouco tudo isso vai começar a esfarelar, e se a igreja de Cristo não estiver unida, ela vai sofrer. Então vamos ficar com essa palavra. É momento de olharmos uns para os outros e entendermos que são irmãos em Cristo, mesmo que seja de uma tradição diferente, mesmo que seja de uma igreja diferente, mesmo que tenha um entendimento teológico diferente em coisas que não são essenciais, mas no essencial nós concordamos. No Pai, no Filho e no Espírito Santo, na salvação somente por Jesus Cristo por meio da fé. Nós cremos na santificação, nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo, visível aqui e invisível porque está em todos os lugares da terra. Nós cremos na igreja cristã, nós cremos no perdão dos pecados. Nós temos uma confissão de fé universal. Então é tempo da gente parar de brigar e vivermos mais unidos a fé em Cristo Jesus, para que possamos suportar os tempos que estão por vir. Deus te abençoe e que possa te dar o entendimento para mim, para você, para que possamos caminhar juntos, mesmo não concordando com tudo, mas possamos andar unidos pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.